certo? Sou atleta Mib Oliveira, atleta de fisiculturismo e estou gravando hoje aqui um vídeo especial com meu amigo Felipe Cardoso. E aí pessoal, beleza? Também atleta de fisiculturismo aí, campeão paulista UABA, categoria Classic Physique. E hoje nós estaremos falando sobre GH, o hormônio do crescimento, né? Vamos desmistificar um pouco aí, vamos estar passando o nosso ponto de vista. Falar alguns aspectos técnicos, responder algumas perguntas aí que vocês fizeram. Muito obrigado a vocês que fizeram todas as perguntas aí e vamos para o vídeo. Lembrando aí, né, Mibson, que não tem essa coisa de pergunta boba, pergunta idiota, não se acanha aí de perguntar para o Mibson, que eu gosto de falar isso sempre, que a pergunta só é boba depois do conhecimento de causa. É fácil você chegar e falar, pô, isso daí todo mundo sabe, tá batido, todo mundo tá careca de saber. Não, todo mundo é muita gente, né? Então, uma margem de pessoas que você conhece, ou você que estudou, conhece o negócio, dizer que é boba, beleza, mas e antes de você saber, né? Então, essas dúvidas aí é para quem não sabe ainda, né? Para quem não conhece, se você já sabe a respeito, pula a parte que fala e vai para a parte que interessa. Eu não vou me alongar muito, eu acho nem o Mibson também, em coisas que você já tem na internet aí de fácil acesso. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui, que talvez não muita, né? Algumas coisas que você não vai encontrar fácil na internet. E nem muito menos no idioma em português, vai ter que saber um pouco de inglês. Então a gente vai ter que esmiuçar aqui algumas coisas para, digamos que, desmistificar algumas coisas que estão aí tidas como algo verdade, mas que de fato está batido já, é algo que não funciona e era praticamente, eu acho que fruto de achismo da galera, né? E que acabou se proliferando aí na cultura maromba como se fosse algo útil, né? Então, a questão aqui não é ficar refutando ninguém, não é rebaixando, humilhando ninguém, é a gente pegar e coletar coisas que a gente coletou, apresentar para vocês que funciona pra gente e para muitas pessoas que estão aí no underground, né? E é importante também frisar, pessoal, que esse meio voltado à performance esportiva, ele é muito carente de estudos definitivos, né? Porque é um medicamento feito para tratar patologias, né? As dosagens são para tratar patologias. Assim como os esteroides, né? Isso, assim como os esteroides, né? E nós temos, e no caso, né, para a performance esportiva é algo um pouco nebuloso e carente de estudos. Exato. Né? Quando você então, queremos deixar bem claro isso, né? Quando você entra nessa seara, é bom a gente ressaltar que, mas cadê os artigos do que vocês estão falando, né? Quando você quer artigo com uma questão no escopo mais desportivo, você entra num dilema da medicina que é você fazer apologia ao doping. Ninguém pode fazer uma pesquisa com um texto delimitado, com um título delimitado para você melhorar fisicamente para uma prova ou para levantamento de peso ou musculação. Isso daí é um absurdo academicamente, ninguém pode fazer isso. Nas academias, né? Não a que você treina, o meio acadêmico, né? Médico acadêmico, você estuda meios para tratar patologias. Então essa coisa de colocar aí algum escopo voltado para o esporte, dificilmente vocês vão encontrar, a menos que crie-se aí alguma margem para que você acabe estudando isso de forma indireta e sirva para nós, né? Como a medicina anti-aging, que nos interessa muito no fisiculturismo, responde muitas perguntas sobre testosterona, alguns outros ésteres, né, que são utilizados também. O exemplo aí, a oxandrolona é utilizada no tratamento do HIV, né? Por exemplo, hemogenin também, tratamento de anemia. Então a gente vai falar aí um pouco sobre essas questões, mas lembrando que é um meio muito controverso, tá? Tem certos assuntos que não dá pra gente dizer aqui, olha, é isso. Não, a gente vai abordar aqui o que os dois lados estão falando, né? O meio acadêmico e o meio underground, né? A gente fala assim, não, mas isso daí na prática é outra coisa, na teoria é isso. É justamente isso. No meio acadêmico faltam trabalhos, faltam pesquisas para sustentar de forma unânime que algo é verdade ou não é. E nós como atletas, né, nós conhecemos, né, a substância e temos algumas convicções, né, pelo uso, pela tentativa, pelo erro. Isso. Né, estaremos aqui também passando isso para vocês, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Felipe, o GH, né? O que seria o GH assim, num meio mais, coisa mais
bruta, assim, para aquela pessoa que nunca ouviu, que já ouviu falar aquela coisa ali, aquele negócio caro que o artista usa, que não sei o que, aquela coisa de orelhada. Vamos falar aqui, dar uma introdução aqui sobre o GH, o hormônio do crescimento, a somatropina. Primeira coisa, pessoal, é bom a gente tirar da cabeça esse negócio, porque tem uma cultura muito forte aí no meio maromba, né, que GH é para secar. Não é necessariamente isso aí, e tá? Só serve para isso. Exato. Não, vou ter que... O máximo é o santo grau da definição no fisiculturismo. Não, dá para você fazer trabalhos excelentes, de melhor custo-benefício, e melhores ainda do que utilizando GH apenas, com o recurso que tu gastaria com GH, você gastaria um pouco menos utilizando outras ferramentas e alcançaria o objetivo da definição, tá? Então, vamos tirar um pouco isso aí da cabeça, porque o hormônio do crescimento ele é um hormônio que tem muito mais a ser explorado, muito mais aproveitado, né? GH, hormônio do crescimento, em inglês é HGH, né? Human Growth Hormone. Ele é um hormônio que ele foi inicialmente aplicado, né, na medicina para tratar algumas enfermidades como o nanismo, né? Tem pessoas aí que não chegam a bater uma estatura normal e precisam desse medicamento, tanto que aí alguns amigos se utilizam desse subterfúgio para conseguir ali um pouco a mais para o seu uso, só que no esporte, né? Isso nós conhecemos até pessoas, né? Todo mundo conhece alguém que já fez algum tratamento, né? Isso é uma prática aí que o pessoal faz, né? Tem algum amigo, algum parente lá, vai lá e acaba surrupiando umas caixinhas ali para uso próprio, né? Mas não é esse o uso original. Aí nós fisiculturistas vimos essa necessidade, né? E começamos a aplicar isso no esporte, porque existem dois benefícios aí que são muito buscados. Sim, você pode alcançar a lipólise, tá? Aqui. Um grau acima do grau. Existe. Que a maioria das pessoas alcançaria somente com esteroides. Existe. Né? Você está falando difícil pra cacete, que é lipólise, né? Lipólise é a utilização da gordura como fonte de energia, ou seja, você vai quebrar ali aquelas células de gordura para fazer energia, né? Então, quando você tem esse processo aí, você acaba alcançando a definição. É uma das partes, isso é multifatorial, mas você pode sim utilizar o hormônio de crescimento para você ter resultados de definição. Só que existe um conjunto de estratégias que vai te fazer chegar aí. Não adianta querer usar só GH e vou secar usando GH. Sim, não é bem assim. Isso é algo multifatorial ao qual você consegue alcançar esse objetivo. E depois dele você tem o benefício da hiperplasia, né? A hiperplasia muscular, ela é diferente da hipertrofia que a gente está acostumado a ouvir muito por aí, né? Hipertrofia. A hiperplasia, ela é diferente da hipertrofia, que é o aumento das células musculares. A hiperplasia é a multiplicação das células musculares. No fisiculturismo, isso devo ressaltar, precisa de mais doses, precisa de doses mais elevadas do que a que se utiliza num protocolo para você alcançar uma definição, né? E por um longo período de tempo. Não é igual você pegar, vou utilizar aqui o GH um mesinho só para finalizar. Durante 12 semanas para fazer um trabalhinho, não é isso? A hiperplasia, vocês devem saber que o desenvolvimento muscular efetivo é coisa depois de um ano para você ganhar peso de massa muscular, um ano, você mudar uma estrutura de uma pessoa, né? Como vocês veem, os Mr. Olímpicos, esses caras. Sem GH, sim. É um ano e meio para você pegar ali 1 quilo de massa muscular com muito esforço. Então não se iludam porque você está mais inchado, você ganhou fibra, não. Não é assim que funciona, você teve retenção intramuscular. Mas para você ganhar massa muscular efetiva, tecido, você precisa de pelo menos aí 1 ano, cara. E utilizando o GH, a diferença é que quando você utiliza ele em dose mais elevada, você vai ter a hiperplasia combinada com a hipertrofia e isso vai dar para você essa mágica incrível que ele pode fazer aí. A gente pode observar os atletas pró de alto nível, eles têm um físico realmente muito diferente e, consequentemente, isso custa muito dinheiro, não é para todos. Por isso que a gente não vê alguém com um aspecto de Olímpia em toda a esquina, né? Exatamente. Principalmente os atletas de hoje em dia, né, que foram subindo cada vez mais as doses, né, em comparação aos atletas dos anos 80, vocês viram que a mudança física foi drástica, né? Foi uma coisa, hoje é um nível muito absurdo assim, em relação a volume, né? E é importante também ressaltar, Felipe, que o GH ele trouxe muita longevidade para
para o esporte, né? Eu fui negligente, eu devia ter falado a respeito, você vai continuar. Sim, que eu acredito que é a terceira... Não, eu acho que não tem só essa, tem outras finalidades, além da patologia, né? Essa terceira, que é uma das mais importantes para nós também, é a respeito da medicina anti-aging, né? A medicina anti-idade, né? Quando você aplica a utilização do GH para a longevidade, você tem uma qualidade de vida muito maior. Tem o famigerado GH15, costumava dizer que o GH ele costuma arrumar as cagadas que a gente faz, desculpa o palavreado, utilizando as demais substâncias. Então, é um negócio que melhora muito a sua vida. Você pode detalhar mais aí? Vocês podem ver que os atletas da atualidade, hoje, vocês conseguem ver coisas que não eram possíveis na era antes do GH. Por quê? Você vê que atletas de nível, atletas profissionais, né, como você vê Steve Reeves, caras como Larry Scott, muitos desses caras, né, o próprio Arnold Schwarzenegger, ele, apesar de ter boatos aí que ele fez uso do GH extraído na fonte, da hipófise, né? Mas o pessoal tem essa questão também. O GH ele trouxe muito mais... você vê que nessa época os atletas eles se aposentavam muito mais cedo. Né? O Arnold Schwarzenegger se aposentou por volta de 33 anos. Né? Isso depois do retorno ainda. Ele se aposentou acho que com 27, 28 anos. Depois você fez o retorno. Você vê que atletas... O fisiculturismo era um esporte para jovens, né? Caras com 25 anos, 23 anos. Você vê que hoje é possível você ver um Mr. Olímpia sendo premiado aí com 44, 45 anos de idade. O atleta chegando no auge, como o Ronnie Coleman, chegou no auge já perto dos 40 anos, né? Então, e isso possibilitou, aí vamos colocar aí, se fosse quantificar em números, cerca de 10, 15, 20 anos a mais na carreira de um atleta. O que juntou a maturidade muscular junto com essa longevidade, você junta as duas coisas, então você tem um atleta de um nível muito alto, tendo uma idade mais avançada. Muito mais tempo competitivo. Exatamente, isso que se caso os esteroides e os GHs, na minha visão, se ele fosse liberado para todos os esportes sem, não sei, com limite ou sem algum limite, você daria ali, você poderia muito bem ver jogadores de futebol aí jogando em alto nível, aí, quem sabe aí com 45 anos, né? De idade, talvez jogadores de defesa jogando até 50 anos de idade. Seria uma espécie de combustível para você melhorar mais qualquer esfera de esporte de alto rendimento. Sim, né? Você poderia ver lutadores de boxe aí, Exato. de MMA lutando até uma idade muito mais avançada. Vou até recomendar aqui, Mibson, para o pessoal que quer ver, é muito didático, é bem assim para quem está começando a querer entender agora isso aí. Tem um documentário que chama-se Bigger, Stronger and Faster, dos irmãos Bell. Incrível, eu comecei a estudar isso daí e me deparei com esse filme, cara, esse docudrama, né, um documentário com um pouco de drama ali, né, e lá ele te mostra como que surgiu essa coisa do parlamento norte-americano demonizar os esteroides para utilização, porque nem sempre foi assim. Nos anos 70 era algo aceitável, algo que não era ilegal, então você tinha também poucos produtos, mas produtos de grande qualidade. Era bem obscuro, deve se ressaltar porque era bem obscuro. E o custo era muito baixo. Os próprios desenvolvedores desses produtos sintéticos não sabiam direito o que acontecia com a pessoa, isso era meramente observável. Os casos eram observáveis, né? Eu estou falando de produtos novos, tá, pessoal? Não da testosterona que já tinha na farmácia, ou a nandrolona, o decanoato de nandrolona, né? O de anabol, a metandienona, a oximetolona. Esses aí são aí que já eram utilizados para o meio terapêutico, né? Mas tinha muita coisa que não tinha sido produzido. Mais tarde surgiu lá a Upjohn, se eu não me engano foi com a oxandrolona, né? Ele que desenvolveu o Anavar, eu acho, na época. Isso. É o Anavar, né? Sim, o Anavar. Exatamente. Então, o que acontece? Isso daí foi se desenvolvendo, a gente teve aí casos de observação na época. Aí, mais tarde, surgiu a polêmica de que, poxa, o que é trapaça e o que é jogo limpo, né? Sim. Aí tiveram essa interpretação, essa jurisprudência aí, lá no parlamento norte-americano, na época das Olimpíadas. Aí depois teve outro estouro, outro boom absurdo, que terminou de fechar o caixão dos esteroides como proibidos, como demonizados. Na época dos jogadores de beisebol, né? Eu esqueci o nome do batedor, Barry Bonds, né?
Ele fez aí um absurdo, o recorde do Babe Ruth foi lá para trás. E os físicos dos atletas também, e até em outras modalidades que não visam a estética, eles mudaram muito, né? Isso. Você vê que os jogadores, até jogadores de beisebol, os caras eram enormes. Compara o Babe Ruth, por exemplo. Com os atletas dos anos 20. O Babe Ruth dos anos... Isso. Você compara um tiozinho barrigudo ali e tal, mas pô, ele fazia 63 home runs, se não me engano, coisa de 60 home runs, e o Barry Bonds explodiu isso aí, acho que dobrou essa quantidade, entendeu? E era um cara gigantesco, tinha outros aí, eu esqueci o nome deles aqui, não vou me recordar, mas vejam o documentário, vocês vão ter uma introdução muito boa a respeito, no que se refere a esteroides anabolizantes. Eu acho que ele fala um pouco sobre GH, mas é uma coisa ali muito resumida, mas recomendo a todos. Eu gostaria também que o Felipe falasse um pouco da questão do GH, a gente acabou esquecendo de falar sobre a recuperação de lesões. Legal. Né? Que assim como os esteroides, também o GH também tem uma função de estar reparando aí, né, lesões, acelerando. Você vê às vezes lutadores aí, né, tendo lesões gravíssimas, e você vê que daqui 6 meses o cara já está lutando de novo. Às vezes o cara teve uma fratura exposta, daqui 5, 6 meses ele está lutando de novo em alto nível, né? Então pode falar um pouquinho nessa parte das lesões? Na verdade, o hormônio do crescimento, quando você utiliza ele, cara, você melhora a tua capacidade de recuperação de uma forma absurda, né? Existem peptídeos específicos para isso, tá? Desenvolvidos especificamente para isso. Eu não vou aqui fazer uma lista, não vou delongar porque o vídeo não é sobre isso, senão ficaria gigantesco. Depois nós podemos estar até fazendo algum vídeo mais voltado a peptídeos, se vocês pedirem. Podemos fazer, embora fazendo de novo um vídeo com ele sobre peptídeos. Embora não seja uma sumidade em peptídeos. Peptídeos eu não tenho uma experiência boa, né? Não tenho grande experiência para falar, mas... É algo que eu estou estudando, estou estudando bastante, mas apesar de já ter um tempo, já tem uns 2 anos e meio que eu estou estudando isso a sério, você não encontra também muita coisa. Tá no mesmo pé do SARS. Algo mais novo, né? Tá no mesmo pé do SARS, entendeu? Você tem ali muita gente falando muita coisa, mas você não tem algo concreto para dizer é isso aqui que é verdade. Entendeu? Então, quem sabe a gente não grave alguma coisa e traga para o pessoal o que nós temos, não o que a gente acha que é. Sim. Não é verdade? Então, vamos dar continuidade aí, né? Vamos agora dividir aí os assuntos, né? Vocês já tiveram agora uma introdução geral, né? Um pouco da nossa visão aqui. E vamos para o vídeo, quase do 20 minutos. Essa pauta maravilhosa. A gente fala pra caramba, porque quando junta os dois, meu amigo, esse vídeo, isso aqui vai longe. Então vamos falar, o pessoal teve o pessoal levantou umas dúvidas, assim, as pessoas vêm falar comigo no direct, vêm me procurar, falam muito sobre essa controvérsia aí do armazenamento. Porque muitas pessoas dizem, não, ele só tem que ser armazenado depois da diluição. E outras pessoas dizem, não, mas espera aí, por que isso? Então por que quando eu vejo lá no posto, ele está no freezer? Por que uma farmácia especial, ele é congelado desde antes desde antes da diluição? Será que a farmácia gosta de gastar dinheiro à toa com eletricidade, com armazenamento? E tem até profissionais, já vi profissionais da área farmacêutica dizerem que só depois qualquer tipo de GH só era necessária a refrigeração depois da diluição. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E também a questão do GH chinês, que todo GH chinês ele vem com os viais, né? Vem liofilizado. Exatamente, só o pozinho, ele viaja longas distâncias. E por que essa diferença, né? Exato. O pessoal tem dúvida nessa questão. Será que é necessário armazenamento? Hoje a gente Será que não? Então, vamos estar falando um pouco disso, Felipe. Qual a sua visão aí do assunto? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de deixar claro aqui, tá, que esse negócio de GH chinês não presta ou GH importado não presta, isso daí é uma ignorância muito grande, não uma ignorância de má intenção, mas de necisidade. A pessoa é nécia no assunto, ela não conhece, né, o suficiente, ou pelo menos nunca teve contato. Quando eu falo conhecimento, eu falo também de experiência naquilo ali. Não utilizou, viu algumas coisas na internet, o vídeo do youtuber incrível lá que fala as coisas, né? Mas assim, eu falo que nem só leitura, você precisa ter contato com o negócio para você falar a respeito, né? Então, esse negócio de vácuo dentro do vidro, isso daí tudo a gente vai falar aqui, essas características do que é original, do que bate, o que no GH que não bate, não tem vácuo, tal. Vamos